Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz de Jesus estejam com vocês. Amém? Amém. Um pouquinho atrasados por algumas questões técnicas, estamos adaptando aqui, mas com a graça de Deus podemos iniciar então. Sejam bem-vindos todos, vocês que estão aqui presentes e aqueles que estão distantes pela internet, sejam todos abençoados em nome de Jesus. Vamos aos nossos avisos. Nós temos pelo menos 4 avisos para a semana. Olha lá, quarta-feira, estudo bíblico às 19h30, na sexta, reunião de oração às 19h30 e sábado nós estaremos representando o presbitério lá na igreja de Soarão. Ela será instalada e organizada como igreja no sábado. Vai começar a programação às 17 horas, mas às 19 horas nós vamos ter culto celebrativo de louvor a Deus, onde os presbíteros eleitos, diáconos eleitos, tomarão posse e serão apresentados para toda a igreja. Então vai ser uma tarde de trabalho ali na igreja do Soarão, mas de celebração também. Então, se você não quiser participar, porque você não vai votar, você não vai poder falar nada, né? Não vai, e aí é ruim, né? Você vai para participar. Então, você vai no horário do culto da noite às 19 horas. E agora, se você quer assistir todo o processo, como ocorre, nós vamos ter lá às 17 horas, pelo menos 1 hora de organização, de eleição de diáconos e presbíteros. Depois vamos ter um lanche, né? E depois nós retornaremos para o culto às 19 horas, ok? E o sábado também, o mesmo sábado, né? Nosso presbitério vai ter o aniversário da UMP de Praia Grande, né? Às 19h30. Então, se você é da UMP, da mocidade, ou gosta do trabalho de jovens, é um trabalho interessante para irmos prestigiar a UMP de Praia Grande, ok? Beleza, vamos então. Tem mais um aviso. Na sexta, pastor, vai ser a reunião de oração, mas na verdade a programação da SAF será lá na casa da Isis. É verdade. Ao longo da semana a gente Eu vi avisa. um rumor assim lá em casa, né? É a reunião de oração, mas vai ser a departamental, né? Na casa da Isis, né? Isso. Ótimo, então tá aí, ó. Então quem não sabe onde é a casa da Isis, procure se informar. E sexta-feira nós vamos para a casa da Isis, ok? Deus abençoe. Vamos abrir a palavra de Deus neste momento. Isso. Isso. Salmo 42, Salmos, capítulo 42, por favor, vamos abrir todos e vamos ficar em pé a essa leitura. É um salmo que toca muito o nosso coração. Vamos ler este salmo todos juntos a uma só porção, apenas 11 versículos. Vamos aproveitar a leitura do nosso telão. Vamos lá? Leamos. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde estás? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor. O
multidão e festa. Assim está cativa a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto a batida dentro de mim, a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das suas catacupas. Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, em oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: meu Deus, onde estás? Por que estás abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Vamos adorar o Senhor cantando o hino de número 4, culto à Trindade. 42. Hino de número 4, culto à Trindade. Vamos adorar o Senhor com expressões breves diante do trono da graça de nosso Deus. Vamos abaixar nossas cabeças e
fique à vontade, meu irmão, minha irmã, levante a sua voz e nós estaremos acompanhando, confirmando a sua oração. Oremos. Pai, a tua presença aqui neste lugar enche nossos corações, nos dá, Deus querido, a graça, a alegria de estar presente. Te louvamos e te adoramos, meu Deus. Te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que Tu tem concedido a cada um de nós. Te louvamos, Senhor, pela sua bondade, pelas suas misericórdias, perdoa os nossos pecados. Te exaltamos ao poder santo de Deus e queremos prestar culto a Ti nessa noite, Senhor. Ouve o nosso clamor, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bendito é o Senhor, Deus da nossa salvação. Te adoramos, bendito Deus. Recebe a nossa adoração agora. Recebe os nossos corações prontos e sinceros ao teu serviço. Abençoa-nos agora, Senhor. Ó Espírito Santo, enche o nosso coração com a alegria da salvação e toca aqueles que estão quebrantados, Senhor, aqueles que estão entristecidos, que subiram até a tua casa procurando a tua presença de conforto e de consolo. Abençoa-nos a todos, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amados. Salmos de número 51 diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade inútil, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alto que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Até o verso 8. Vamos, neste momento, baixar nossas cabeças em oração e nos colocarmos assim diante do Senhor, confessando os nossos pecados, confessando ao Senhor as nossas fragilidades e dê nome a esses pecados diante de Deus, Pai, para que o Senhor possa estar renovando o seu coração, a sua mente, na presença dEle. Vamos baixar nossas cabeças e depois de alguns minutos em oração silenciosa, eu vou pedir para a nossa irmã Jô para nos dirigir numa prece intercessória pelo nosso país, pelas nações em conflito, pelos missionários que estão espalhados pela face da terra, proclamando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, vamos baixar nossas cabeças.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, ó Deus, diante do Ti, ó Pai, no tua casa de oração, para estar, ó Pai, prestando o culto de louvor, de adoração, somente a Ti é devida, Deus. Senhor, esteja, Deus, por cada ato desse culto, ó Deus, que cada ato possa estar chegando ao teu trono de glória, como uma aroma suave, ó Pai. Obrigada, Senhor, por já pelo que o Senhor nos trouxe, em paz, em segurança, Deus. Obrigada, Senhor, por tu tem cuidado da nossa igreja, Pai. Fica, Senhor, por cada família que aqui se faz presente, ó Deus, esteja, Deus, cuidando de cada um de nós, ó Deus. Senhor, neste momento, ó Deus, nós queremos, ó Pai, te suplicar, ó Deus, te clamar, ó Deus, pelos países envolvidos, ó Deus. Senhor, tenha, Senhor, misericórdia desses países, ó Deus, que esteja, ó Deus, com esses governantes, ó Deus, colocando nos seus corações, ó Deus, para que haja paz, meu Deus. Nós vemos outras pessoas, crianças, adultos, os jovens sendo morrendo, ó Deus, sem ter nada feito, ó Deus, e eles, ó Deus, não pensam nisso, não pensam em guerra, talvez em poder, ó Deus. Mas que o seu Santo Espírito, ó Deus, possa estar tocando nesses corações, ó Deus. Que eu possa, ó Deus, estar cuidando de cada um, meu Pai, que eu possa, ó Deus, estar cuidando, Senhor, dos nossos missionários, ó Deus, que estão nesse mundo, ó Deus, pregando a Tua palavra, ó Deus, que seja, ó Deus, fortalecendo, cuidando, ó Deus, sustentando eles, ó Deus, com a Tua palavra, ó Deus, e que eles possam, ó Deus, estar ali com amor, com carinho, falando somente de Ti, ó Deus. Fica, Senhor, também, ó Deus, com o nosso país, ó Deus. Tenha misericórdia, Senhor, também dos nossos governantes, Deus. Cuida deles, ó Deus. Que eles possam, ó Deus, estar governando o nosso país de acordo com a Tua vontade que eu queria, ó Pai. Fica, Senhor, conosco, ó Deus. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos erros, pois sabemos, ó Deus, o quanto nós somos falhos, somos imperfeitos, ó Deus. Mas nós estamos aqui, ó Deus, diante de Ti, te pedindo perdão, ó Pai. Que esteja, ó Deus, ouvindo as nossas orações e perdoando, ó Deus, as nossas falhas conforme a Tua vontade, ó Pai. Tudo isso, Senhor, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, vamos louvar, vamos adorar o Senhor com as nossas canções, com as nossas expressões de ação de graças, entregando os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Eu peço que você abra o Salmo de número 105, de 1 a 7, diz assim, vamos ler todos juntos? Salmo 105, de 1 a 7. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei-o conhecidos entre os povos e os seus feitos. Cantai salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Amém. Até o verso 7. Vamos, neste momento, louvar e agradecer o Senhor. Por isso eu convido o nosso Ministério de Louvor, que hoje tem uma pérola preciosa como novidade. Né? A Sandra vai apresentar a Sabia, foi batizada esses dias aí, e é uma alegria já tê-la aqui conosco. Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz. Amém. Nós temos aqui a participação da Gabriela, né? E é uma bênção para nós. E ela está começando, né? Está começando, né? Então você deu paciência para ela, tá? Mas ela é uma bênção que Deus colocou na nossa vida aqui. Bem, o louvor é um momento muito especial. É um momento para a gente não só expressar a nossa
a nossa gratidão, a nossa alegria de estar na presença de Deus. Mas é durante o louvor que muitas coisas acontecem. Esse canto que nós vamos cantar agora me faz lembrar daquela mulher que há 12 anos arregava um sofrimento na vida dela. Mas Jesus estava passando com uma multidão de gente. E ela olhou e falou assim: se eu tocar nele, eu vou ser curada. Um gesto muito simples, mas carregado de fé e confiança no poder de Jesus. E ela entrou lá no meio da multidão, se apertando, e ela tocou nele. E na hora que ela tocou nele, algo maravilhoso aconteceu na vida dela. E talvez eu não sei como é que você está hoje aqui, mas talvez você esteja carregando alguma coisa há muito tempo na sua vida. E o que você precisa é um gesto de fé, um toque, que pode fazer mudar tudo. Por quê? Porque ele é maravilhoso. Eu queria pedir licença para o pastor aqui para a gente começar a estudar do coro. Ele diz assim: maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é
Senhor, é incomparável. Não temos palavras para agradecer pela adoração, Senhor, que o Senhor nos permite ter diante da Tua presença. Deus, visita-nos agora, Pai, em nome de Jesus. Visita cada irmão que subiu à Tua casa. Passeia aqui entre nós, Pai, com toda a liberdade que o Teu Santo Espírito nos dá nesta noite. O Senhor é o Rei da glória. O Senhor é o Rei dos reis. O Senhor está vestido de glória. E nós queremos Te prestar, Senhor, toda a adoração nesta noite, Pai. Senhor, está aqui presente, queridos. O Senhor está aqui, está querendo operar milagres na minha vida, na sua vida. Ele desceu da glória dele. Pensa nisso. Ele deixou a sua glória e se fez homem, se fez carne, se fez pecado por nós, habitou entre nós. E hoje Ele está aqui, presente aqui entre nós. Não podemos ver, mas podemos sentir. É um Deus invisível, mas real. Ele quer transformar as nossas vidas. Pensa nisso, queridos. E glorifique esse Rei dos Reis. Obrigada, Senhor. Todos juntos.
glória do Senhor. Nós somos criados para isso, né? Somos criados para glorificar a Deus. Todo dia nós estamos diante da glória do Senhor. Quando você levanta e você respira, você está diante da glória do Senhor. Quando você entra no banheiro e olha você no espelho, você está diante da glória do Senhor, porque nós somos criados por causa da glória dele. Quando você abre a janela e olha para o tempo, para a natureza, seja sol, seja chuva, tudo manifesta a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. E nós somos criados para isso. E a nossa alma se encontra com a sua finalidade, com o seu sentido, com o seu significado, quando você glorifica. Vamos lá, vamos exaltar o Senhor. enche a nossa vida, enche a nossa igreja, Senhor. Nós podemos sentir a Tua presença aqui no nosso meio. E nós aguardamos a Tua vinda, Senhor. Aguardamos. Queremos dizer ao Senhor que é o que mais nós ansiamos na nossa vida. É a volta do Senhor. Maranata.
Amém, Senhor Jesus. Vamos louvá-lo com esse cântico. Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então nós vamos ensinar para as crianças que nós precisamos estar alegres, porque nós temos o Senhor na nossa vida. Amém? Amém. Sorriso não é significado de ausência de problemas, não. Todos nós temos as nossas angústias, nossos problemas e as nossas tristezas, mas nós temos o Senhor Jesus conosco. Por isso, a gente canta Dê um sorriso só. Vamos lá? Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso sério, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso sério, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá, tropeça e cai a pular, mas engana.
Graças a Deus pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por termos essa oportunidade de estarmos juntos na Tua casa, de termos já ouvido a Tua palavra, Senhor, de termos cantado hinos, louvores a Ti, ó Pai. E neste momento, Senhor, peço a intercessão do Teu Santo Espírito, ó Pai, sobre a vida dessas crianças, ó Deus, sobre a vida dos seus pais, seus lares, ó Deus. Abençoa, Senhor, quem irá trazer a palavra para eles, ó Deus, e que eles realmente aprendam, Senhor, sobre a Tua palavra, sobre os Teus ensinamentos, ó Pai. E mais do que isso, Senhor, que eles possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito, entregando as suas vidas também a Ti, ó Pai. Esteja, Senhor, conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma tia? Sua? João? Pode seguir aqui, tá? Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus estejam com vocês, amém? É o meu segundo boa noite e você não tinha chegado antes do primeiro, agora já recebe o segundo, né? Vamos abrir lá no Evangelho de João, no capítulo 20. Vocês sabem que hoje é o segundo domingo de Páscoa, né? No calendário cristão. A Páscoa é comemorada ainda, seguida, né? E é chamado Domingo de Misericórdia. Vocês vão entender por quê, né? É o Domingo de Misericórdia. Então, do verso 19 em diante, nós vamos ler a história de Tomé. Vocês vão perceber por que é o Domingo de Misericórdia, né? Vamos ler então o texto? Está aqui projetado, né? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se os retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos outros, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum não acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste. Bem-aventurado
bem-aventurados os que confiam e creram. Na verdade, Fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Sempre quando eu leio o Evangelho de João, eu sempre lembro esses 2 versículos finais do capítulo 20, o 30 e o 31, que são justamente os versos chaves, que mostram o objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho é levar o indivíduo a crer que Jesus é o Messias, é o Cristo. Cristo é Messias em grego, o Filho de Deus. O Filho de Deus, e para que crendo tenha vida em seu nome. E ele faz um resumo aqui de tudo que ele havia escrito. A estrutura do seu Evangelho é muito interessante. Do capítulo 2 ao 11, ele coloca ali 7 sinais, pelo menos, que Jesus fez. 7. 7 é número de perfeição, simboliza a perfeição. Então, 7 sinais que Jesus fez. 7, a palavra no grego é semeion, né? Quem gosta de ouvir o pastor falar no grego é semeion, né? E C.H. Dodd fez um estudo, um livrão dessa grossura de 600 páginas, só para estudar o Evangelho de João nos seus detalhes, na sua teologia. E é belíssimo o trabalho que ele fez. Mostra que esses sinais são sinais do reino entre os homens. Deus semeia, Jesus faz esses sinais, sinais de graça, sinais de misericórdia, e ele vai abençoando as pessoas, e abençoando a comunidade à sua volta, e abençoando a todos nós, a humanidade, à medida que o tempo vai passando, e essa bênção, a bênção desse texto vai chegando a muitas pessoas. Já chegou a alguns artistas interessantes lá de Hollywood. Sylvester Stallone se converteu lendo o Evangelho de João, mas quem informou foi o Maurão, né? Maurão dos bonecos, né? Sylvester Stallone se converteu lendo o Evangelho de João. Então é muito interessante isso, né? E que Deus nos abençoe na leitura do Evangelho de João. Nós vamos estar falando justamente sobre esse assunto aqui, neste dia de misericórdia, né? O tema que nós vamos trabalhar nessa noite é do medo ao encontro, a paz que supera a dúvida. Vamos repetir todos juntos? Do medo ao encontro, a paz que supera a dúvida. A paz que supera a dúvida. Eu queria provocar os irmãos de cara, justamente para que estivessem pensando. A gente tem que pensar o texto bíblico sempre, né? E veja só que provocação interessante que eu preparei para os irmãos. Fiquei meditando nela a semana inteira. Vamos lá. O que é mais honesto? Uma fé que finge que não tem dúvidas? Ou uma dúvida que não desiste de procurar a verdade até encontrar o sagrado? Vamos todos juntos? O que é mais honesto? Uma fé que finge que não tem dúvidas, ou uma dúvida que não desiste de procurar a verdade até encontrar o sagrado? Vai lá uma pergunta retórica. O que vocês acham disso? É muito interessante, né? Bate justamente com essa postura de Tomé. Tomé, o Dídimo, era considerado o mais inteligente do grupo. Era o que antecipava as coisas. Ele era, você observa no comportamento dele, que ele era pessimista. Normalmente as pessoas mais pessimistas, as mulheres normalmente são mais realistas, e por isso nós homens somos mais assim, eufóricos, né?
polianescos, né? Que é quando alguém fala, polianescos que é assim, mais infantis. A gente sonha, a gente, né? As mulheres não baixa a bola, né? Baixa a bola, não é bem assim, não. Bota a gente se sente até meio depreciado, mas é a mulher que pega o lastro, vira o lastro da casa, não deixa a gente fazer besteira, né? É interessante isso. E o Dídimo, o Tomé, era esse cidadão pessimista, né? Aí fala, vamos para Betânia. Aí, vamos nós para morrer com ele. Olha só, olha o cara, né? Vamos para Betânia visitar o Lázaro. Vamos nós para morrer juntamente com ele. Com Jesus, porque Jesus tinha falado que ele seria espancado, que ele seria morto, e ele teria que morrer para depois ressuscitar. E os discípulos estavam, não ouve isso não, o Senhor está muito deprê, né? Pedro estava assim, né? Fixado nessa ideia de que Jesus estava depressivo, né? Ele via chamando a atenção de Jesus sobre isso. Então eles não ouviam aquilo que eles não queriam ouvir. Do mesmo jeito que todos nós. A gente só ouve o que a gente quer ouvir, que nos agrada, né? Você já reparou nisso? Já reparou? A gente ouve e a gente vê também. A gente vê também, né? Aquilo que a gente quer ver e não aquilo que a gente não quer ver. Então é interessante que o pessimista ele tem essa visão da realidade levada às últimas consequências, aplicado à vida. Então, aqui nesse texto da história de Tomé, o camarada que faltou no culto no domingo anterior, né? No domingo passado, Jesus ressuscitou, não foi? Quem estava aqui no domingo passado? Mas muita gente. Quem não estava? Os Tomés aí, faltaram no culto semana passada. Mas estavam em outros cultos, com certeza, né? Estavam em outros cultos. O Tomé também tinha faltado, e foi justamente no primeiro domingo à noite que Jesus aparece lá no cenáculo. Os discípulos estavam todos com medo, respirando ainda a violência dos judeus na morte de Jesus, e estavam ali. Os rumores de que Jesus teria ressuscitado estavam ali assustados com tudo que estava acontecendo. Domingo inteiro passaram ali. Alguns foram visitados pelo Senhor ao longo daquele domingo. Pedro foi visitado, Maria Madalena foi visitada, o apóstolo Paulo diz até que Tiago, o irmão de Jesus, o meio-irmão de Jesus, teria sido visitado pelo Senhor Jesus, e que no meio do caminho para Emaús, os dois discípulos, o Cleopas e o Tiaguinho menor, né? Tinha o Tiagão e o Tiaguinho os discípulos, né? O Tiagão era o irmão de João, né? Os irmãos Boanerges, né? Os irmãos esquentadinhos, né? Que brigavam por qualquer coisa. E o outro, Tiago menor, era primo de Jesus, porque Cleopas era casado com a tia de Jesus. Então estava tudo em família, né? Então, dessa forma, Jesus aparece para os discípulos no meio do caminho de Emaús, que o fazem voltar. E à noite estão lá todos reunidos e Jesus aparece para eles. Foi aquele babado durante a semana. Jesus apareceu para nós. Jesus, ressurreto, apareceu na reunião lá que nós estávamos. Que coisa maravilhosa! Era ele, as marcas, todo. Aí o Tomé, feito assim a Sandra, bem naqueles dias pessimistas, né? Virou para a turma e falou assim: se eu não colocar o dedo nas suas feridas, se eu não colocar a mão no seu lado, a Sandra, quando quer te questionar, ela te deixa assim, numa sinuca de bico, você não tem como sair. Termina a conversa ali, parte para outro assunto, né? Crítica. E o Tomé foi desse jeito naquele dia. Ele tinha uma dúvida.
uma dúvida muito grande. Ele é um homem que quer basear sua vida em relacionamentos concretos, não em visão, não o que o outro acha. Ele quer ter uma experiência real e verdadeira. E é por isso que é bonita essa nossa provocação. Nos toca, né? Uma fé que finge que não tem dúvidas. Quanta gente, meu Pai Celeste, que eu tenho visto ao longo desses 40 e poucos anos de ministério, que estão na igreja. Ela entra assim e já entra atrás de um caminhão de dúvidas. Só que na igreja, o pessoal não gosta muito de dúvidas. Quando eu disse pela primeira vez para a moçada da minha igreja lá em Foz do Iguaçu, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. A galera pulou 2 metros de altura. Primeira reunião da mocidade, 7 pessoas. A segunda, 70. Você entendeu? Na primeira, com 7, eu disse, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Coloquem as suas dúvidas. Não digo que a gente vai responder todas, mas a gente vai conversar sobre elas, vai orar sobre elas. Algumas até eu não vou responder, eu falava assim, e se alguém puder responder, tá, beleza. Mas nós vamos conversar sobre as nossas dúvidas. Na outra reunião de jovens, tinha mais de 70 pessoas. Por quê? Oportunidade das pessoas abrirem os seus corações. Porque tem muita gente que vem à igreja, entra com as suas dúvidas e sai com as suas dúvidas, ou até com mais, né? Até com muito mais. O bom é que sai com mais mesmo, né, Fábio? Que sai com mais. Com mais minhoca na cabeça, né? Minhoca no bom sentido. Né? Então, uma fé que finge que não tem dúvidas não traz crescimento. Dr. Flávio Ribeiro Campos, presbítero da Igreja de Passos, eu admiro muito esse homem, porque ele foi superintendente da escola dominical há muito tempo. E eu nunca tive uma escola dominical tão abençoada como aquelas do Flávio. O Flávio promovia uns debates uma vez por mês, lá chamava autoridades da cidade, outros irmãos e tal, e colocava questões que eram assim o babado da semana, tá? Para a igreja discutir com as autoridades, com os pastores, com, enfim, autoridades da cidade. Era muito interessante. Não precisa dizer que a escola dominical bombava, né? Bombava porque todo mundo está interessado em ver as bases bíblicas, a discussão, o que o pessoal fala sobre esse assunto. Então, uma escola dominical onde as pessoas perguntam e conversam a respeito. Para você crescer, você precisa ter dúvidas. Você sabe que um trabalho científico sério começa com uma boa dúvida. Você sabia disso? Sim. Quem já tentou fazer um trabalho científico esbarra nessa. Qual vai ser minha pergunta? Qual vai ser minha pergunta principal que vai nortear, que não sei o que, vai determinar o tempo e tudo. Enfim, o objeto de pesquisa parte justamente de uma dúvida. A dúvida traz crescimento. Ela é tão ou mais importante do que a resposta. Você sabia disso? Uma boa dúvida é tão ou mais importante do que a resposta. A dúvida tem que justamente trabalhar a profundidade do assunto. E aqui a gente tem medo de dúvidas. Por isso é que a gente fica assim olhando para o Tomé, esse cara, né? Problemático esse camarada. Esse Dídimo era um cara problemático, né?
era a ovelha negra da família, que nem a Rita Lee era para dela, né? Ela cantava nos anos 70. Quem lembra disso, denuncia a sua idade, hein? Você lembra, né, Natanael? Não vai falar que deu uns rolezinhos assim na música da Rita Lee, não, né? Ainda bem. Beleza. Então, a provocação. Dúvidas ou a dúvida que não desiste de procurar a verdade até encontrar o sagrado. Há muita gente se escondendo atrás das suas dúvidas e não caminha nessa direção e não cresce. E no primeiro baque, no primeiro lugar onde é questionado, entrega os pontos. Fica macambuzo, fica de cara fechada, se sentindo mal, porque não consegue conversar a respeito nem da sua dúvida, nem das dúvidas dos outros. É muito importante a gente aprender a conviver com as nossas dúvidas. A gente vê aqui Jesus, de uma certa forma, não puxou a orelha de Tomé, mas deu uma lição maravilhosa. Uma lição maravilhosa. Porque o procedimento de Tomé era a preocupação em ter uma experiência real, concreta, não um delírio. Eu falei sobre delírio semana passada, né? De manhã, sobre a questão do delírio, da fantasia, do fantasma, que às vezes a gente vive. Muita gente vive e não consegue sair desse fantasma delirante, que não é uma experiência real. É um Matrix. Quem assistiu o filme Matrix vai entender o que eu estou falando. Quem não assistiu vai correr para assistir o filme Matrix. É um negócio que aparenta ser realidade, mas na verdade se vive uma grande mentira. Se vive uma grande mentira. Então é preocupante essa situação. A gente precisa correr atrás da verdade até encontrar o sagrado. E para encontrar a verdade, a gente tem que ter uma boa dúvida. Tem que ter boas dúvidas. Né? Então é interessante o que acontece na experiência de Tomé. No primeiro momento, os primeiros versículos desse texto mostram a narrativa onde o medo se esconde, a paz se revela. Você tem medo? A dúvida te traz medo? A paz de Deus pode se revelar aí. Pode se revelar no meio desse medo, no meio desse temor todo, disso que você pensa ser obscuridade, trevas. A narrativa começa com as portas trancadas. Os discípulos estão ali, né? Estavam isolados pelo medo, todo mundo ali trancado, respirando os ares de violência. Muitas vezes nossas portas estão trancadas. Muitas vezes nossas portas trancadas são nossas inseguranças, nossas fragilidades, nossos traumas ou incertezas sobre o futuro. E a gente foi ensinado assim, desde pequeno, a esconder as nossas fragilidades, principalmente nós os homens. Né? Nós os homens temos que ser fortes. Né? Não tem coisa mais chata para uma mulher tratar com um homem medroso, ansioso. Né? É complicado. Eu já escrevi isso naquele livrinho lá, 7 tons de verde de raiva, que eu pesquisei, e as mulheres ficam iradas quando vem o seu marido medroso, com medo, ansioso, tremendo, batendo as pernas de medo. Né? Então, é interessante isso. A gente, homem, é ensinado a ser forte. Ele não pode mostrar fraqueza. Não pode mostrar dúvida. Eita, e aí? Com quem que ele vai saber? Não vou me abrir com o pastor, não, porque o pastor, eu quero que ele tenha uma imagem boa de mim, né? Eu sou um cabra macho, né? Sou um cabra macho. Eu vi hoje um videozinho assim, o pai e a mãe falando com um menininho de 2 anos, fala, eu sou macho, eu sou
bicho homem, e ele batia na mesa, e assim, eu vou na escola, a mãe repetiu ele, eu não vou na escola não. Aí a mãe continuava, mas eu sou cabra macho, e ele batia, eu sou cabra macho, mas eu vou fazer a lição de casa. Eu não vou fazer a lição de casa não. Quer dizer, para algumas coisas a gente quer ser corajoso, forte, para outras a gente não quer. Então a gente tem as exceções. O homem é ensinado a ser seguro, a ser um porto de segurança. Mas Deus está nos trabalhando a todos, homens e mulheres. E Ele está construindo em nós, aqueles que abriram o seu coração para Jesus Cristo, tem em si essa semente do reino que vai crescendo, vai frutificando a imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, você tem que enfrentar o seu medo, as suas dúvidas, porque você vai enfrentando, encontrar a resposta em Jesus Cristo. Cristo é a resposta. É uma canção linda que a gente cantou muito nos anos 80, que fala justamente sobre isso. Cristo é a resposta para o mundo que aí está, para todos nós, para mim e para você. Né? É muito importante isso. Bom, a mensagem desse trecho: Jesus não espera que você abra a porta. Jesus não espera. Você tem que abrir a porta. A gente não abre a porta. A nossa natureza humana não quer orar. Você já reparou? E se você não for obrigado muitas vezes pelas circunstâncias, você não procura a Deus para orar, para falar com Ele, para ler a Bíblia? Dá uma olhada lá na sua Bíblia. Como é que ela está de poeira ali em cima? Dá uma olhadinha, passa lá. Quanto tempo que você não abre a sua Bíblia para ler? A gente, quando pinta um probleminha em casa, né? Alguns problemas assim, tipo problemas financeiros, aí a gente costuma até orar ajoelhado, né? Do lado da cama. Oh, meu Deus, né? Fecha a porta, faz do jeito que Jesus recomendou, fecha a porta para mim e ora ajoelhado. Eu estou falando isso porque eu sou assim também, né? Eu sou desse jeito. Se a gente não prestar atenção na nossa natureza humana, a gente se perde, até o coração ficar embrutecido. Então, Jesus não espera que você vai abrir a porta, porque Ele te conhece, Ele sabe, Ele me conhece a todos nós. Ele atravessa as suas barreiras e Ele vem em socorro. A primeira palavra dele não é de cobrança. Ó, seus pessimistas, seus incrédulos, né? Ó, geração incrédula. Isso aí foi em outra hora. Outro momento ele desceu do monte da glorificação. Aqui, na ressurreição, ele não dá uma dura nos irmãos. Ele simplesmente fala: a paz seja convosco. E aí, assopra o Espírito Santo sobre o pessoal. Parece que o pessoal começa a respirar melhor, né? Começa a respirar melhor. Soprou a paz sobre todo mundo, o Espírito Santo, que traz a alegria. Alegria. O cara não sabe por que ele está alegre, mas ele está sentindo aquela alegria, aquela coisa que o toma de dentro para fora. A paz seja convosco. Ele traz calma para onde havia caos. A tempestade está grande. Com Jesus, tudo se acalma. A palavra dele acalma os demônios, acalma a tempestade. Então, a mensagem desse momento inicial em que Jesus chega, entra ali no cenáculo, na casa da Dona Maria, mãe do João Marcos, é essa.
A paz seja convosco. Que a gente abra o coração para essa paz de Jesus que está aqui hoje entre nós. É Ele que faz a diferença. Não é a gente, não. Não é a gente que faz a diferença. Quem faz a diferença é o Senhor Jesus. É por isso que nós estamos aqui. E aí, ele apresenta. Ninguém pediu a carteira dele, os documentos dele, para identificar se ele é mesmo Cristo. Mas ele já mostra. Está vendo aqui? Cicatrizes. Aqui a cabeça, ó, está toda furada. Aí abre a veste, está vendo o meu lado aqui? Está rasgado, né? Pois é. Sou eu mesmo. Eu que levei a espetada lá na cruz. Eu que fui crucificado lá na cruz. Foi comigo que o pessoal cravou, não tinha necessidade dessa coroa. Mas o pessoal fez questão, o pessoal é sádico. Sadomasoquista é desse jeito. Cravou na minha cabeça aí, ó. Sou eu mesmo. As marcas do sofrimento são a identidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai ver essas marcas de sofrimento até lá no Apocalipse, no Cristo glorificado. Leia o Apocalipse lá, capítulo 5. O Cordeiro que foi morto e reviveu. O Cordeiro era Jesus glorificado. A sua glória são as marcas da cruz. Foi ali na cruz que ele virou o Filho do Homem de fato. Não é que ele virou, mas o título Filho do Homem cravou nele o Rei, o Messias, o Filho do Homem que recebe o reino eterno de Deus. É Jesus de Nazaré, filho da Dona Maria e do seu José, lá de Nazaré. É ele é o Messias, o Cristo. Então, dessa forma, foi na cruz que a sua glória se encrava nele, no seu corpo, nas suas mãos, no seu lado, na sua testa. Cicatrizes são a identidade do Senhor. E ele vira para o Tomé, Tomé, toca aqui, né? Toca aqui, né? Tira a sua dúvida, meu filho. Jesus não repreendeu Jesus, não fez nenhuma exortação, ele simplesmente falou, está aqui, ó, a experiência que você estava querendo comigo, está aqui, vem pegar. Ele veio, tocou Jesus e tem expressa a profissão de fé mais linda que tem aqui nos evangelhos. Ele expressa a profissão de fé mais ousada para um judeu que existe no seu tempo, né? No seu tempo. Nessa época ainda não estava claro para as pessoas, para a igreja, a Trindade. É um mistério tremendo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como nós só queremos um Deus, como é que agora temos três? Né? Então, para o judeu era um negócio meio difícil de entender, né? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o mesmo Deus, mas que vive numa relação familiar, que existe numa relação familiar. Então, suas cicatrizes não são sinais de derrota. As suas cicatrizes são sinal de vitória e de cura. Cura para ele e cura para todos nós, porque ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O pecado que trouxe todo o mal sobre a nossa vida estava sobre ele. Elas provam que a dor passou, mas a força de Deus permaneceu em Jesus. Jesus se identifica conosco através das nossas feridas. Ele carregou as nossas feridas, as nossas dores, as nossas enfermidades. Através do seu sacrifício, ele nos abençoa. É ele que nos traz a paz, como diz o profeta Isaías, em Isaías 53, né? Ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades,
estavam sobre ele e somos sarados pelas suas pisaduras. Pelas suas pisaduras somos sarados. E 3, caminhando para o fim, o desejo de Tomé, uma fé que busca a resposta, ele encontrou. Ele encontrou. A fé de Tomé, essa fé que busca a resposta. A pergunta, a dúvida, o leva a respostas. Jesus trata de Tomé pessoalmente, assim como ele tratou de Pedro, lá na beira do mar da Galileia. Né? Pedro tinha negado Jesus 3 vezes lá no mar da Galileia. Jesus faz 3 perguntas que deixaram Pedro numa saia justa danada, mas Jesus estava sarando as feridas do próprio Pedro. Aqui também, Jesus está sarando o coração de Tomé. Jesus está sarando o coração de Tomé, assim como ele quer sarar os nossos corações. Né? Ele quer responder às nossas dúvidas, né? Quer fazer com que a nossa dúvida brote fé, te deixe firme na rocha. É o desejo de Tomé com uma fé que busca respostas. Jesus dá isso para ele. Jesus dá isso para ele. Tomé é frequentemente julgado. Todo mundo julga. Vamos fazer o julgamento de Tomé. Já vi isso dentro da igreja. Assim como de Pilatos. Pilatos está mais fácil. Lavou as mãos, depois ele está submetido. Mas Tomé, vamos julgar Tomé? Não. Né? Frequentemente é julgado, mas sua atitude revela uma busca por autenticidade, por um cristianismo autêntico. Ele não queria uma fé de ouvir falar, ele queria uma experiência pessoal. Você já teve a sua experiência pessoal com o Senhor Jesus? Ou você só conhece o Senhor de ouvir falar? Você está como jovem. Como eu fiquei muito tempo dentro da minha igreja, cresci na igreja, meus pais falavam, minhas tias falavam, eram todas professoras da escola dominical, ajudavam da juventude depois e tal. Eu conhecia, e nem jovem, conhecia Deus, só de ouvir falar. Mas agora, os meus olhos tinham, é outra história, é outra. Não precisa disso, você basta entrar na formação, tempo assim. A formação é para te dar capacitação para você ter comunhão com Deus. Não é para você ficar repetindo reza, não. Jesus disse, lá em Mateus 6, quando você for orar, não embarca nessa história de ficar falando palavras bonitas e em público, falando em público para as pessoas. Esses que fazem assim já receberam o seu galardão. Mas você entra no teu quarto e vai ter comunhão com o Senhor em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto vai te ouvir. Você vai ter experiência de fé. Você vai ter que contar para os seus filhos. Você tem que contar para os seus filhos? Fala a verdade. Tem mesmo? Um Deus que responde às suas orações. O dia que meu coração quase explodiu de alegria foi o dia que minha filha passou um aperto na escola, acho que numa prova que ela estava fazendo lá. Aí depois ela, muito nervosa, que prova difícil e tal. E aí, o que você fez? Você não estudou antes? Aí eu estudei, mas eu estava muito seguro. Aí o que você fez? Eu orei. Eu falei com Deus. Você sabe que o que um pai que prega isso o tempo inteiro, faz as pessoas acreditarem no invisível, é uma coisa incrível, né? Acreditar no invisível não é qualquer um, não. E a gente aqui, Fábio, eu e outros irmãos, temos essa vivência. Você faz a pessoa acreditar no invisível. Você não está vendo, mas ele está aqui. Você não está vendo, mas os anjos de Deus estão aqui também.
E aí, seu filho, sua filha, tem essa vivência com Deus. Estou numa sinuca de bico. O que é que eu faço? Ele vê Deus. Ele vê no invisível, ele vê a presença do Eterno. Ele clama. É a arma poderosa que o crente tem em nome de Jesus. É clamar o Senhor, clamar em nome de Jesus. Eu vi um testemunho maravilhoso de um muçulmano. Quando eu era muçulmano, eu estava lendo o Alcorão. Enquanto eu lia o Alcorão, aparecia um demônio na minha frente. Que estava vindo para me destruir, tirar minha vida. E ele começou a recitar tudo quanto era versículo do Alcorão. E nada do demônio correr, nada do demônio se afastar. Aí, num dado momento, ele fechou o Corão e virou-se para Deus e falou: Deus, ele já tinha falado Allah, Al-Kibar, aquelas frases, Allah é o grandioso, é o poderoso, né? Ele já tinha falado tudo isso e o demônio só ficava mais bravo vindo para cima dele. Quando ele fechou ao Corão e voltou-se para Deus, falou: meu Deus, me ajude. E ele ouviu uma voz que nem a professora Rodeli ouviu um dia desse dirigindo, né? Ouviu uma voz: clama pelo nome de Jesus. Clama pelo nome de Jesus. Na hora que ele clamou pelo nome de Jesus, o que aconteceu? O demônio foi-se embora, fugiu. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá. Mas você tem que resistir com as armas certas. Com as armas certas. Comunhão com o Senhor. Quando ele invoca o nome de Jesus, é nome santo, é nome sagrado, corresponde ao Yahvé no passado de Israel, que era só invocado na hora da guerra, na hora do aperto, do sufoco, do desespero. Por isso que se fala, o desespero humano é oportunidade para Deus agir na nossa vida, na vida desse ser humano. Ele desistiu de tudo, desesperou-se até de Allah, mas voltou-se para o Deus vivo, o Deus eterno. O que eu faço, Senhor, me ajuda? Clama o nome de Jesus. E ele clamou e o demônio desapareceu. O cara é crente hoje, está testemunhando por aí, era muçulmano, povo difícil, né? Tomé teve a sua experiência pessoal. Você já teve a sua experiência pessoal? Seus filhos tiveram essa experiência pessoal? Ou estão só de ouvir falar? Eu quero ser como Jó. Eu quero ver o Senhor. Eu já vi. Deus já tem me abençoado. Caminhada com Ele. Mas a gente não pode achar que já alcançou tudo. O apóstolo Paulo falava isso. Não pense que a gente alcançou a perfeição, não. Bom, vamos terminando aqui. Ter dúvidas não é o oposto de ter fé. Você sabia disso? O oposto da fé é a indiferença. Fé, confiar. Fé, confiar. O oposto de não confiar é indiferença. Eu não confio. Eu sou indiferente. Não serve para nada. Jesus não rejeita Tomé por sua incredulidade. Ele se aproxima e oferece exatamente o que Tomé precisava para tudo. Deus é paciente com o nosso tempo de compreensão. Vocês lembram daquela passagem do pai com o filho lunático, endemoniado? Ô Senhor, faz alguma coisa. Se o Senhor pode, faz alguma coisa, Jesus. Sim, podes. Tudo é possível ao que crê. Aí o pai, chorando, vira para Jesus: Senhor, ajuda na minha falta de fé. Ajuda na minha falta de fé. Jesus ajudou. Porque Jesus é esse Deus de misericórdia e de graça.
Né? Então, entenda isso, meu irmão. Entenda isso. Deus é paciente com o nosso tempo de compreensão. Talvez você não tenha compreendido tudo. Por mais que você tenha estudado, a gente precisa ter comunhão com esse Deus, que é um Deus relacional. Comunhão com Ele é fundamental. É um Deus relacional. Passamos um semestre estudando o livro do reverendo Ricardo Barbosa, né? Coisas do Coração, que ele está fazendo o curso de novo lá, oferecendo o curso lá em Brasília para o pessoal. E a gente passou um semestre aqui estudando na igreja, na escola dominical, sobre o Deus relacional. Deus triuno, trino, 3 em 1, é um Deus família que se relaciona. Bom, o toque da conversão. Aí, ao ver e tocar, Tomé profere a maior declaração de divindade do Evangelho. Senhor meu e Deus meu. Em lugar nenhum dos evangelhos você acha isso, só aqui em João. Olha que coisa linda. Senhor meu e Deus meu. Isso quebra as barreiras judaicas de fé, né? Que achavam, e muita gente não aceita que Jesus é Deus ainda até hoje, mas Tomé expressa Senhor Deus e Deus meu. Então o encontro com o ressuscitado transforma o cético, aquele que é cínico, não quer acreditar, no mais fervoroso missionário. Olha só que mudança. Quando nossas dúvidas encontram a presença de Deus, elas se tornam combustível para uma convicção inabalável. Não tem mais nada que derruba a gente, porque o Senhor firmou os nossos passos. E por fim, a promessa para nós. Para nós agora, entramos na palavra de Jesus para Tomé. Jesus está falando da gente, está falando de mim, de você também. Né? Olha lá. Jesus encerra com uma bem-aventurança que atravessa os séculos. Que bem-aventurança é essa? Vamos ver? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Você não viu? Mas creu. Creu e tem tido essa comunhão com o Senhor Jesus, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Amém? Eu ouvi uns amém assim muito tímido. Amém. 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 Então, lá, esta frase é para nós. Hoje, não tocamos fisicamente nas feridas de Jesus, mas sentimos sua presença no consolo, na esperança e no amor ao próximo. Nossa fé é a visão do coração. Nossa fé é a visão do coração. Você já sentiu o Senhor te confortar, te consolar, te dar esperança, por amor no seu coração, por quem você simplesmente não amava? Ai, aquele irmão, eu só amo ele em nome de Jesus porque Jesus manda. Porque se não fosse isso eu não amava. Você já ouviu essa história, né? A gente tem dificuldade mesmo, mas o Senhor coloca amor onde não existe amor. Amém? Amém? Então é isso. Vamos juntos aqui. E nesse tempo você possa destrancar as portas do seu coração. Se houver dúvidas, apresente as honestas. Ele não veio para condenar sua incerteza, mas para oferecer a paz que o mundo não pode dar. Acredite, o que parece fim é apenas um cenário para um novo recomeço. É isso aí, amado. Que Jesus seja o nosso real abrigo no temporal. Vamos cantar com muita fé no coração este hino, este último hino, ficando em pé, e vamos assim estar dizendo para o Senhor: Senhor, o Senhor é o nosso abrigo. O
Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Não temos para onde ir. Só o Senhor nos dá essa esperança, essa certeza, essa mudança de vida. Amém? Amém. Vamos cantar o nosso hino indicado aqui. 137. Talvez você esteja no meio do temporal e não sabe para onde olhar e pedir ajuda. Faça como o rapaz que era muçulmano. Clame o nome do Senhor Jesus. Ele é o nosso abrigo no temporal. É nele que nós encontramos refúgio. Aliás, ele vem para andar conosco dentro do nosso barco e ele acalma a tempestade. Ele ouve as nossas orações. Se você ainda não fez uma oração para o Senhor, se você ainda não tem uma resposta de Deus para as suas orações, eu quero te dar essa oportunidade agora. Em nome de Jesus, faz a sua oração diante do Senhor e você vai obter essa resposta. E amanhã, no futuro, você virá aqui, falar: pastor, posso dar um testemunho aí no culto? Eu vou falar: não, eu vou deixar um trechinho, um pedacinho do culto só para você testemunhar. Um momento especial. Você vai dizer: eu tive uma experiência verdadeira com o Senhor. O Senhor respondeu a minha oração. Porque Jesus, ninguém volta de mãos vazias quando se achega a Jesus. Quem vem até Jesus
não volta nunca de mãos vazias. Ele pode não te dar aquilo que você está querendo, porque você não sabe o que é bom para você, mas Ele sabe. Mas Ele pode te dar, como nós estávamos cantando antes aqui, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós estávamos cantando no prelúdio aqui, essa canção é linda, é um texto bíblico. O Senhor, Ele é poderoso para fazer, para responder infinitamente mais do que pedimos ou pensamos ou imaginamos que seja melhor para nós. Porque Jesus, quem vem até Jesus, não volta de mãos vazias. Você quer vir até Jesus agora e colocar a sua prece? Vamos orar agora. Em nome de Jesus, abaixa a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Primeira coisa que você tem que fazer é entregar o teu coração para o Senhor. Senhor, eu estou respondendo ao clamor de Salomão. E em teu nome ele fala: filho meu, dá-me o teu coração. Eu quero dar o meu coração para o Senhor agora, em nome de Jesus. E quero colocar a minha prece, a minha necessidade, em nome de Jesus. Faz essa oração e eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. Vamos orar. Se você fez essa oração, levanta a sua mão neste momento e nós vamos orar. Em seguida vamos receber a bênção e vamos aos nossos lares, vamos cantar, derrama a paz, depois vamos aos nossos lares. Levanta a sua mão se você fez essa oração, nós vamos encerrar orando por você nesse momento. Deus amado, derrama a tua bênção sobre os teus filhos agora, Senhor. Derrama da tua graça sobre cada um, Senhor, que está aqui, com as suas mãos alçadas aos céus, levantadas aos céus, Senhor. Visita, Senhor. Visita com graça, com bênção, Senhor. Ouve o clamor desses teus filhos. Ouve o nosso clamor, Senhor. Queremos ter essa vivência regular, cotidiana, a todo momento, ao levantarmos, ao acordarmos, Senhor, ao irmos dormir, ao almoçarmos, ao fazermos as nossas refeições. Queremos andar contigo o dia inteiro, Senhor. Fala conosco e abençoa-nos agora, Senhor. Em nome de Jesus. Derrama da tua bênção sobre o teu povo, sobre os meus irmãos aqui, Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Que tua vida, amigo, seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça sempre o teu viver. E que a chuva caia suave sobre o teu lar até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus, o Senhor, levante sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que Deus, o Senhor, te dê da sua gloriosa e maravilhosa paz, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Vamos nos despedir com a paz de Cristo. Desejo uma semana de bênçãos ao seu irmão, à sua direita, à sua
sua esquerda.